Ele é poderoso e este não será o nosso fim. O seu fim será melhor do que o seu começo. Se assentem, por favor. Esses dias eu estava conversando com meu sogro e ele falou: Luciano, a gente tem que se preocupar muito com o nosso fim. E a gente que não se preocupa, uma preocupação que eu digo coerente, não é uma preocupação que lhe tire o sono, não é uma preocupação que te tire a paz, não é uma preocupação que lhe dê dissabor. É uma preocupação que é extremamente pertinente. É você perguntar, pensar e se preparar para os seus últimos dias. E a gente não sabe quando serão os nossos últimos dias. Que bom seria se nós soubéssemos e tivéssemos o controle de dizer assim: olha, eu sei que os meus últimos dias será quando eu tiver 100 anos de idade, uma cadeira de descanso, vou fechar os meus olhos e quando eu abrir estarei diante de Deus. Seria o fim maravilhoso, mas a gente não sabe como será, quais serão os caminhos que nós teremos que passar. Mas nós temos uma promessa e esse louvor nos faz lembrar: o seu fim não será uma tragédia, o nosso fim não será em uma tragédia. Você crê nessa palavra profética? O seu fim não será um momento de profunda dor, de abandono, de solidão. Não, o seu fim será muito melhor que o seu começo. O seu fim será muito melhor do que os dias de hoje. O seu fim será com paz e longevidade na pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Eu tenho falado esses dias, e por 30 minutos a 40 no máximo, falarei agora e você não vai nem perceber o tempo passar. Por isso eu te aconselho a ficar extremamente atento. Eu tenho falado dos heróis da fé. Eu sabia que essa mensagem vai até o fim do ano. Nós começamos no mês de junho, nós já estamos no metade de julho, e nós temos muitas coisas ainda pela frente para nós aprendermos acerca da palavra do Senhor. E nós estamos aprendendo nesses últimos dias sobre Abraão, sobre o que aconteceu dentro da casa de Abraão, sobre Sara, sobre Agar, sobre os anjos que foram na porta da casa dele anunciar que ele seria pai. Hoje nós vamos ver um pouco mais, já vemos na terça-feira, nós aprendemos um pouco também quando Deus despediu a Agar, e hoje nós vamos recapitular isso. Eu quero dizer que essa igreja, o que não falta para nós aqui é palavra de Deus, para nós melhorarmos na nossa vida espiritual, melhorarmos em tudo. Mas antes eu quero apresentar meu querido amigo, o vereador Pedrinho. Cadê o Pedrinho? Pedrinho, Deus te abençoe. Está sozinho aí? Você é muito bem-vindo, viu? Tá bom, você é bem-vindo. É um sujeito muito querido por todos nós. Vamos saudar o vereador Pedrinho com bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Está em casa, Pedrinho? Eu lembro que foi no velório da Silene que eu fui um dia, um momento muito triste, e lá o Pedrinho estava, e na hora ali ele pediu que eu desse uma palavra, né? E eu dei uma palavra naquele velório, poucas pessoas ali evangélicas, mas foi um momento de falar de Jesus. Você que abriu a porta para que eu pregasse ali naquele dia. Deus te abençoe. E pastor, o que ele quer é uma oportunidade para falar de Jesus, seja onde é que for. Também está nos visitando hoje o Álvaro, Carlos, Alexandre, Juliana, Danilo e Sara. Tomara que eu tenha falado os nomes certos. Ali da Adebra São Bernardo do Campo, igreja presidida aqui pelo meu amigo, deputado Oséias de Madureira. Onde estão esses irmãos? Ah, estão ali. Deus abençoe vocês, viu? Estão passeando pela cidade? Deus abençoe, estão na galeria. E o Álvaro e o Carlos, esses dois. Ah, o Álvaro e o Carlos está aqui. É que eles me ajudam aqui, eles fazem uma mistura aqui, eles escrevem línguas estranhas, e depois eu tenho que interpretar. Margarete, esposa do Donizete. A Margarete também está aí, que é a esposa do Donizete. Deus abençoe. Vamos aplaudir a Deus por todos os visitantes? Agradecer a Deus pela vida do Christian, que nós pedimos oração, que ele estava internado, você lembra do Luiz Carlos? Hoje ele está aí. Ah, está aí? Tá. Cadê o Christian, que sofreu um acidente de moto e hoje está aí? Ô Christian, Deus abençoe, querido. O Senhor fez uma grande obra na tua vida, hein? Né, Claudinei? Nós oramos por você, você estava no hospital, sem nem saber. E nós estávamos numa madrugada, lá no Luiz Carlos, na igrejinha ali.
com quase 200 irmãos orando pela tua vida. E olha você aí, e fica nos pés de Jesus, firme para ser um pregador do Evangelho. Deus abençoe, Deus abençoe. E hoje nós vamos falar sobre o Deus justo. Você sabe, irmão, que o Deus que nós servimos, ele tem muitos atributos. Eu não sei como que alguém larga Jesus. Iniciar falando isso. Eu não sei como que alguém larga Jesus. O mundo e tudo que nele há, na verdade são coisas que querem nos atrair para coisas que parecem para nossa carne e às vezes para o nosso bel prazer. Parece que é coisas agradáveis o que o mundo tem. Mas uma vez que você conheceu a Jesus Cristo, uma vez que nós conhecemos da graça, eu nasci no Evangelho. Minha mãe está aqui, meu irmão caçula está aqui, Motinha, meu irmão mais velho, está aqui, minha família está, em virtude do meu aniversário, estão comigo esses dias. Nós nascemos num lar evangélico. Então eu não tive assim um conhecimento de me aprofundar no mundo. Eu não sei o que é usar drogas, eu não sei o que é usar álcool, eu não sei o que é roubar, eu não sei o que é brigar, eu não sei nada dessas coisas de rua. Eu sei o que é servir a Jesus, mas não sou santo. A igreja é santa, mas eu não sou santo. Nós somos, tudo aqui é santo, mas você está entendendo o que eu estou falando, né? Ah, ali tem um santo. Não, é a graça de Deus que nos faz estar aqui nessa noite. Só que eu lembro que depois que eu tive esse encontro pessoal com Jesus, mesmo nascendo na igreja, eu nunca mais pequei em paz. Ou você peca em paz? Ou você acha que não peca nunca? Às vezes numa palavra você peca. Às vezes num pensamento você peca. Às vezes numa atitude você peca. Paulo falou que dos pecadores ele era o maior. Paulo, hein? O maior evangelista, o maior escritor do Novo Testamento, que evangelizou grandes lugares na face da terra, inclusive chegou em nós. Falou assim: dos pecadores eu sou o que peca mais. Agora eu fico sem entender como é que alguém que experimentou dessa graça, às vezes eu falo assim, a pessoa ouço, né? Morreu e estava desviado. Para aqueles que não estão firmes com Jesus, não querem um compromisso de verdade, você também não pode morrer. Eu não sei como é que você vai fazer isso. Se você tem o controle, é uma noite de reflexão. Se você tem o controle da vida e da morte. Ah, eu não quero, às vezes a gente faz aqui um convite para quem está afastado da igreja. A pessoa fica, não quero ir lá na frente porque eu tenho vergonha, não quero ir lá porque eu não quero um compromisso, não quero ir lá porque eu não quero, senão eu não vou poder pecar. Eu não sei como que alguém que conheça Jesus consegue pecar em paz e dormir, sabendo se uma veinha do cérebro, mas muito fininha, romper, do dia para a noite você passa a babar, ter que se ficar vivo, passa a ter que se alimentar com a mão de alguém. Alguém tem que te levar para um sanitário, desculpa a palavra chula, mas é essa, para fazer as suas necessidades. Porque há pessoas que não pensam nisso. Há pessoas que vivem como se não fossem morrer. Por que você está dizendo isso, pastor? Estou no preâmbulo da mensagem para ir jogando luz no seu pensamento e você começar a refletir. Porque o Deus que eu sirvo, entre tantos atributos que Deus tem, um deles é que Ele é um Deus justo. Ele é bom, Ele é Jeová Jireh, Ele é Jeová Rafá. Ele tem tantos nomes, esse Deus. Ele é o eu sou. Ele é o alfa, é o ômega, a estrela da manhã, é a raiz de Davi. Ele é ajudador, Ele é companheiro, Ele é o melhor amigo. Ele é tudo de bom, e um dos atributos de Deus é que Ele é justo. E uma coisa que está faltando de referências do nosso país é justiça. Você olha para casas de lei, você olha para os tribunais, inclusive o Supremo dessa nação, você não acredita mais em ninguém. As pessoas quase não acreditam, porque a gente vai se frustrando, vai se chateando, vai sendo traído, vai sendo ferido, vai sendo decepcionado, e aí você fala, não dá para acreditar mais em ninguém. Aí aparece aí um vorcaro do Banco Master, e aí você olha e fala, meu Deus, mas quem está com a mão limpa em tudo isso?
Aí você vê pastores fazendo a obra de Deus por dinheiro e sendo maldosos. Tem que falar também da minha classe. Lamentavelmente, você não, Pedrinho, que é um homem de Deus, mas tem políticos também que você não pode confiar. Tem médico que diz que é médico e você vai ver, o cara está consultando 2 anos, vai ver que ele é um falso, dando remédio e matando pessoas. Você fala, meu Deus, onde está a justiça? Em quem eu posso confiar? Eu digo para você, há um Deus... eu vou dizer de novo, há um Deus que você pode confiar. Tem um louvor que diz, nele a gente pode confiar. Então acalma o seu coração. Quando tudo der errado, ele ainda vai estar lá. Quando todos forem embora, ele está presente. Ele está do seu lado. Inclusive ele está aqui nessa noite. Inclusive ele veio, e eu vou dizer, veio aqui hoje quem Deus escolheu para que viesse aqui. Não foi a tua força, não foi a sua vontade ao extremo, não. Você veio talvez se arrastando, mas você chegou aqui porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nessa noite. E esse Deus estava dentro da casa de Abraão. E esse Deus, irmão, eu não creio num Deus que está tão distante de nós. Eu não creio num Deus que está num trono esparramado com uma vara e um chicote na mão, como nós assembleanos aprendeu, olhando assim, olha, se alguma coisa acontecer, eu estou com um chicote aqui já para dar na cabeça daquele crente, e que essa vara aqui eu já dou para dar no lombo daquele crente, e a gente morrendo de medo, ia para a ceia, morria de medo de tomar ceia, morria de medo de tudo, morria de medo. Esse Deus parece mais que o diabo. Porque o Deus que eu conheço, ele diz assim, vinde a mim. Vou falar de novo para você dar glória a Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque ele é suave. Esse é o Deus do consolo. E no capítulo 21 de Gênesis, e o versículo 9, eu retomo, para poder mostrar aqui como ele é um Deus justo. Diz assim o verso 9: E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, como Isaque. Deixa eu só explicar isso aqui rápido, para você ter entendimento. Aqui, o Abraão, Deus fez uma promessa para ele, que ele seria pai de uma grande nação. Você deve conhecer um pouco sobre isso. E aí então, tempo se passa, ele sai do meio da parentela dele, sai do meio da terra, sai do meio da família. Não que ele tinha que abandonar a família, mas que ele precisava de estabilidade, para sair um pouco de pessoas que vivem, a palavra não é encostado, porque eu não quero ser desagradável, mas vivem ali num aconchego muito bom da casa de um pai e de uma mãe, mas nunca toma a realidade da vida. Eu falei isso terça-feira aqui, quem estava aqui, estou repetindo. Então Deus falou, Abraão, para eu fazer o que eu tenho que fazer na tua vida, sai desse lugar aí de muito aconchego, esse lugar de muito cuidado, ou seja, vai enfrentar a vida. E ele sai e vai para uma terra que Deus mostrou para ele. Só que chega um momento que Deus fala isso, ele tinha 75 anos de idade, Deus falou assim, eu vou fazer de você uma grande nação, vou te dar filhos e etc. Só que a Sara, ela era estéril. Ela era estéril. E nesse momento da história, ela já tinha muita idade. Deus fala com Abraão, ele tinha 75 anos, quando ele faz 84 anos de idade, a Sara, que já está também com, deixa eu fazer a conta aqui, 84, ele teve filhos com 100, então 16 anos. A Sara tinha 90, então 16, tira 10... ela tinha 6 anos mais ou menos, menos que ele, quando ele passa a ser pai de Ismael. Porque ela apresenta a empregada, olha que loucura, gente. Ela pega a empregada da casa dela, a Agar,
Fala assim, tudo isso aconteceu e Deus lá olhando. Para você ver como que é a casa da turma do passado, não era fácil também não. A nossa não é, mas a deles também não era. Aí Deus olha, vê essa cena, Deus tem uma promessa de dar um filho para Abraão, e a mãe vai ser a Sara. Mas aí a Sara, querendo ajudar Deus, falou assim, Abraão, eu não vou poder te dar um filho, que eu sou estéril e já sou velha. Pega essa empregada aqui, ó, e tem um filho com ela. O Abraão, que não era nem santo nem nada, olhou e falou, é uma proposta complicada, mas não é das piores, vamos ter um filho com a empregada. Olha isso. Olha isso. Ele vai e vai ter o filho com a empregada. E a Agar, que não era estéril, fica grávida. E aí nasce o Ismael, filho de Abraão. Só que aí Deus fala assim para Abraão, eu não estou nessa patifaria aí. Eu não sou Deus de meia palavra. Eu não sou Deus de meias bênçãos. Eu não sou Deus de meias vitórias. E eu vou dizer uma coisa, o Deus que você serve não é Deus de confusão. O Deus que você serve não é Deus de meias palavras. Olha aqui, o Deus que você serve não é Deus de meias bênçãos. O Deus que você serve não é Deus de confusão. O Deus que você serve, se tem alguma coisa que você está vendo que não está dando certo, não afunde o pé, porque Deus não está nisso. O Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus abençoador, é um Deus que faz as coisas às claras, é um Deus que fala e cumpre. Só que aí nasce o filhinho da escrava, da serva, e é o Ismael, mas ele é a semente de Abraão, e ele cresce ali, ó, Abraão, a Sara, a escrava e o Ismael. Você imagina que clima que é esse? Você imagina como ficou a cabeça da Sara aquele dia, dali para frente, porque ela olha para Agar, ela fala assim, não é só mais minha empregada, já foi mulher do meu marido, é a mãe do filho do meu marido, do qual eu sou a madrasta, ela é a barriga de aluguel aqui dentro de casa. Olha que confusão. E Deus olhando, Deus falando assim, ó, Abraão, não é nada disso que eu tinha projetado. Toma cuidado, observe se isso que você está vivendo é isso mesmo que Deus prometeu para você. Deus não é Deus de confusão. Tem gente que quer continuar num caminho aonde ele está vendo que Deus não está nesse negócio. Voltando para cá, nasceu. Aí depois de 16 anos, a promessa se cumpre. Abraão está com 100 anos, Sara está com 90 anos, e a barriga dela começa a crescer. É um mistério isso aí, né, irmão? Não vamos entrar nos pormenores, mas a velhinha de 100 anos, a Mandinha que está chocada assim, tá agora começa a ter enjoo. Fala assim, meu velho, não sei se eu comi alguma coisa, um cabrito que não estava muito bom, não sei se a hortelã não estava muito boa, não sei o que estava acontecendo, eu sei que eu estou com enjoo, estou meio estranha, está dando uma queimação, estou correndo, vomitando, desculpa a palavra, mas é isso aí mesmo, vomitando fácil, meu corpo deformando. Aí eles param e pensam assim, e a promessa de Deus feita há 25 anos atrás? Fala para esse irmão aí, se Deus falou, Ele vai cumprir. Fala para 2 ou 3 pessoas. Diga assim, ó, o tempo é de Deus. Diga isso. O tempo é de Deus. Vira para outra pessoa e fala assim, o tempo é servo do Senhor. Diga, o tempo é servo do Senhor. Tá gostoso, não tá? Mas pega que eu já estou quase terminando. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e eu disse assim para ele, eu fiz 51 anos de idade. Eu falei, tem promessas que Deus fez para a minha vida no início do meu ministério que não se cumpriram ainda. Agora eu estou entendendo que a melhor coisa foi elas não terem se cumprido, porque eu não estava preparado para administrá-la. Há pessoas que são esmagados pela bênção que recebe. Vou falar de novo. Há pessoas que são literalmente esmagadas
pela bênção que receberam, de não terem estrutura espiritual, estrutura emocional para lidar com aquilo. Há pessoas que muito jovens já têm estrutura para lidar com coisa muito grande. Há pessoas que precisam amadurecer para saber lidar com bênçãos. Por isso, não fique preocupado se aquilo que Deus falou ainda não aconteceu, porque Ele está te estruturando. Vou falar até ser da glória. Ele está te revestindo, Ele está te fortalecendo. Só tem uma coisa: Ele não se esqueceu o que Ele falou. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Irmão, nós não somos bonzinhos não, gente. Tem coisa que se Deus tivesse já me dado, vendo que eu não sou fácil, talvez eu teria esfregado na cara de alguém para ostentar. Primeiro, talvez eu trocaria Deus para qualquer passeio no final de semana, trocaria o meu compromisso do altar. É justo eu poder ter um compromisso de um descanso com a minha família, mas Deus não concorre com ninguém. Ele me chamou para o altar. Já pensou ficar aqui todo mês, vocês virem aqui 2 vezes por mês? Cadê o pai? O pastor está descansando. O pastor está na praia, não é pecado na praia, está no chalé, não é pecado nada disso. Só que antes de qualquer outra coisa, eu tenho meu compromisso. O Senhor se despiu da sua glória. Paulo aos Filipenses fala que ele saiu lá da glória, tomou forma de homem. Se não bastasse ter tomado forma de homem, tomou forma de servo, foi para a cruz do Calvário, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos a oportunidade de ser salvos. Você pode dar uma glória a Jesus por isso? Ele cumpriu um compromisso que o Pai estabeleceu para ele. Mas voltando para cá, aí, irmão, o Ismael tinha 17 anos, a Sara fica grávida. Olha o problema. Aí nasce o Isaac. Esse é o filho da promessa que Deus falou. Não foi o outro. Irmão, não pegue qualquer coisa não, porque o que Deus tem para você é coisa maravilhosa. Não é que Ismael é qualquer coisa não, porque o mundo oferece coisa boa, mas Deus tem coisas excelentes. Amém? Vocês me ajudam a pregar? Então fala para esse irmão assim: não fique com bom, Deus tem o excelente. Fala, não fique com bom. Fala para 2 ou 3 pessoas: Deus tem o excelente. O que já passou de coisa boa na minha vida, mas eu fiquei com a excelente. Fala para mim também. Então veja bem, voltando para cá. Aí nasce a criancinha. Ao Abraão, perdido agora. Porque a Sara, até que não nascesse Isaac, ela adorava Ismael, mas não era filho dela. Agora nasce o Isaac. O que ela faz? Começa a dar carinho para o menino e começa a deixar o Ismael de lado. Deus não tinha feito isso. Deus não é Deus de confusão. Aí o Ismael, que não é bobo, começa a ter ciúme do irmão caçula, porque o irmãozinho caçula é o cara. Para o Ismael, o pai dava qualquer coisa. Para o Isaac, o pai dava aquele trenzinho ferrorama. Só da minha idade vai entender o que é o ferrorama. Eu sonhei em ter um ferrorama, né, mãe? Cristiano teve tudo. Cristiano teve Nike, não é, Motinho? Motinho era o Bamba e o Quixute. Não, o Quixute tá bom, você era o Conga. Quem sabe o que é essa desgraça aqui de Conga? Você punha aquilo no pé, parecia que você tinha calçado na boca de um gambá o pé. Tem uma turma jovem aí que nem sabe o que eu estou falando, né, André? Depois você tira uma foto, ô Val, isso, tira uma foto depois, procura na internet e mostra para o Adri o que é um Conga. Bamba, azul e branco. Aí tinha aquela patifaria na escola. Tá tênis novo, eu vou batizar. Aí ficava pisando, sujava, aquela coisa. Eu já vim na geração do Quixute. Aquela tribulação que você amarrava um monte de cadarço na canela, irmão. Quem aqui já teve a infelicidade de ter um Quixute, diga glória a Deus. Oh, meu Deus do céu. Aí o Cristiano já veio o Nike. Quem já é dessa geração do Nike?
Pode levantar a mão aí. Tem aí uns aí. Vocês já nasceram maravilhosamente. Hoje é tanto tipo de tênis. Aí para o Isaac começou a vir só o Nike. Para o Ismael era o Quixute Bamba. Aí o Ismael falou assim: eu vou trollar esse meu irmãozinho. Dava uns pedala nele e a Sara ficava de olho. É para você entender, entrar dentro dessa casa. Aí eles pegaram uma bolinha de meia. E aí o Ismael falou para Isaac: vamos jogar bola, vamos. Aí fizeram uma bolinha de meia, colocou na marca do pênalti. E o Isaac era o caçula e era o ruim, tinha que ir para o gol. Foi para o gol. E a Sara de olho assim, sabe aquela mãe que fica defendendo os mais tribulados? Foi para lá. Aí o Ismael vai bater o pênalti no Isaac. É coisa de irmão, gente. Eles não era criança, não era santinho, não. Aí o Ismael vai bater o pênalti, vem correndo. A hora que vai chutar, dá uma paradinha, o Isaac do lado. Aí ele rola a bola no outro canto. Gol. Para que ele fez isso? O Isaac começou a chorar, pular, gritar, e a Sara viu. A Sara pegou Abraão pela barba, falou: rapaz, pega esse menino, esse Ismael, pega essa empregada e põe para fora de casa, porque eu não quero eles mais aqui. E Deus olhando tudo. Ali começa um processo de injustiça. E a Bíblia diz que Abraão se entristece com aquilo. Fala: como é que eu vou pôr para fora de casa alguém que é meu filho? Sara, você que criou essa situação. Eu entrei. Bora, eu também entrei porque quis, né? Mas entrei. Agora eu vou ter que despedir esse menino e essa mulher e mandar embora. Ela falou assim: põe para fora ou essa casa vai virar um inferno. Aí o Abraão se angustiou. Imagina o coração de um pai. Foi falar com Deus. Deus falou assim: Abraão, pega esse menino, pega Agar e pode mandar embora. Só que tem uma coisa: esse menino é semente tua. Ó Deus, começando a fazer justiça. A Sara queria aprontar uma grande injustiça. Aí Deus fala assim: pode pôr o menino para fora, coloca Agar para fora, só saiba de uma coisa: esse menino também é a tua semente, e dele eu farei uma grande nação também. Chega de manhã, de madrugada, na porta do quarto de empregada, porque a Sara tinha feito o menino dormir no quarto de empregada com a mãe dele, lá no quartinho no canto. Aí Abraão cedinho, 4 horas da manhã. Aí Agar assusta, o Ismael acorda, e ele conhece a batida do pai. A gente conhece o andar do nosso pai, ele conhece até o jeito que o pai batia na porta. Ele falou: meu pai veio trazer o café na cama. Meu pai está triste porque a Sara brigou com a gente, porque eu estava brincando com o Isaac, ela tomou as dores do menininho. Quando eles abrem a porta, Abraão está com odre de água, um pão feito em casa, coloca num saco plástico, fala assim para Agar e para o menino Ismael: levanta, não cabe vocês mais nessa casa. O menino de 17 anos assusta: como, pai? Não dá mais para vocês ficarem aqui. Mas eu sou teu filho. Mas eu tenho uma palavra para você: pegue esse pão, pegue essa água e vão embora daqui, porque aqui não dá para vocês morar mais. E os olhos de Deus olhando tudo. Parece que há caminhos que para nós que parece ser loucura. Não perfeito, eu estou invertendo o versículo. Há caminhos que para nós parecem ser loucura, mas é o caminho de Deus para poder te abençoar lá na frente. Vou falar de novo. Há caminhos que parecem ser loucura. Há caminhos que parece que nós estamos abandonados.
há caminhos que parece que nós somos esquecidos, há caminhos que parece que nós somos injustiçados, mas é o caminho de Deus. A Bíblia diz que o caminho de Deus é na tormenta. O caminho de Deus não é um caminho de flores, o caminho de Deus não é um caminho de pétalas de rosa, o caminho de Deus não é um caminho de o caminho de Deus é cheio de espinho, o caminho de Deus é cheio de valeta, o caminho de Deus é cheio de buraco, o caminho de Deus é cheio de injustiça, aparentemente, mas Deus está te guiando. Você não se sente assim às vezes? Você não se sente, parece que abandonado? Parece que tudo está dando errado para você, parece que para todo mundo as coisas dão certo, parece que para você não está acontecendo nada, parece que quanto Deus mais fala, mais as coisas ficam difíceis. Eu vou dizer uma coisa, esse é o caminho de Deus. Diga para o seu irmão, está difícil? Esse é o caminho de Deus. Fala para ele, está difícil? Esse é o caminho de Deus. Pastor, mas por que Deus quer esse caminho? Eu também queria saber. Eu não entendo. E a Bíblia diz que eles saem pelo deserto. Olha o que diz, põe Josué, o versículo 13 do capítulo 21. Olha para cá para nós ganhar tempo. Só para recapitular o que eu já falei. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Quando ele conversa, Deus falando com Abraão, eu vou fazer dele uma grande nação. Verso 14, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e deu a Agar, pondo o seu ombro, também deu ao menino e despediu-a. E ela se foi andando errante pelo deserto de Berseba. Esse deserto aqui, naquela região, é onde tinha as mais bestas feras, que ninguém conseguia andar nesse deserto e ficar vivo um dia. Então quando Abraão dá o pão e dá a água e fala, pode ir para Berseba, tinha que ter muita fé em Deus. Porque antes da água acabar e antes do pão terminar, eles teriam a vida ceifada pelos animais daquele deserto. Mas aí Deus foi cuidando. Parece que tudo está dando errado, mas os olhos de Deus estão sobre os lugares. Estou sentindo já a presença de Deus. Parece que todo mundo está torcendo contra. Parece que não falta invejoso, o que não falta é gente maldosa, o que não falta é gente querendo puxar o nosso tapete, o que não falta é gente invejando. Não inveja as nossas lutas, ninguém inveja as nossas lutas, só inveja onde está chegando. Você está sofrendo, daqui a pouco você começa a prosperar, é paulada daqui, paulada de lá, levante daqui, levante de lá. Mas eu tenho uma palavra para você: levanta a tua cabeça, fica firme e vai para frente. Vou falar de novo, levanta a tua cabeça, fica firme e vai para frente. O que não vai faltar é motivos para você parar, mas assim diz o Senhor, não pare. Vou dizer de novo, não pare. E não despreze as coisas pequenas. Nós já ouvimos aqui nessa noite. Não despreze os pequenos detalhes, porque é eles que te levarão para as grandes vitórias. Vou dizer de novo, é eles que te levarão para as grandes vitórias. Diga para 2 ou 3 pessoas, você está no caminho certo. Diga isso. Levante a tua cabeça. Diga, você está no caminho certo. Verso 15. Mais 10 minutos eu termino. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Ela viu que acabou a água, e ela na cabeça dela disse assim, ele vai morrer de sede. Pegou ele, colocou debaixo de uma árvore e saiu mais ou menos uns 400, 300 metros. Um tiro de arco de flecha. 300 a 400 metros e ficou. Para não ver o menino morrer. Olha o verso do número 16. E se foi e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, dizia que eu não veja. Dizia que não veja eu morrer o meu filho. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Verso 17. E ouviu Deus
a voz do menino. Diga assim: e ouviu Deus a voz do menino. O menino orava. 17 anos ele orava. Por quê? Porque ele era filho de ninguém mais, ninguém menos que Abraão. O menino aprendeu a orar dentro de casa. Vou falar de novo. Ó, irmão, vou dizer uma coisa para você. Filho não se perde na rua. Filho se perde dentro de casa. Tem que pôr-lhe. Eu imagino que esse Ismaelzinho aqui não era fácil não. Mas quando chegava a hora da oração, o Abraão falou assim: rapaz, vem aqui e vai orar, porque eu sei que isso não é fácil. Você vai comigo para a escola dominical hoje, porque eu sei que você não é fácil. Meu pai era assim comigo, irmão. Minha mãe lembra. Dava 7 horas da manhã, um sono, no domingo, para a escola dominical. Tinha uma rua da minha casa ali, a gente brincava de golzinho. Golzinho era aquele tijolo que a gente punha perto da sarjeta, numa distância assim, e ficava brincando. E quando dava 5 horas da tarde, meu pai abria, ele falava veneziana, a janela do quarto. Luciano, vamos para a igreja. Não era, mãe? E ai de mim se não fosse sair. Eu era o melhor jogador da turma. Meu irmão foi profissional porque eu parei de jogar. E ele gritava: vamos para a igreja. E eu ia com uma raiva, irmão. Mas eu ia. E aí eu fui aprendendo os passos dele, observando. Ele está na glória hoje, mas ele deixou alguém aqui que está dando trabalho para o Satanás. Ele está na glória, mas ele não tem noção a semente que ele deixou. Irmão e irmã, põe limites nesse menino, porque ele vai ser a semente que vai pisar na cabeça do Satanás. Você não gerou filho para morrer nas mãos de bandido. Eu vou profetizar de novo: você não gerou filhos para viver no vício das drogas e do álcool. Eu estou profetizando. Você não gerou filhos para poder ficar dentro de cadeia. Você gerou filhos para que o nome de Jesus seja glorificado na vida dos teus filhos. Esse menino pode ser pequenininho, só que eu vou te falar uma coisa: o diabo já estabeleceu um plano para destruir a vida dele. Mas eu repreendo isso em nome do Pai. Quem tem filho, quem tem neto, pega essa palavra. Eu repreendo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A sua descendência será forte e poderosa na terra. Eu vou falar mais uma vez: a nossa descendência será forte e poderosa na terra. Nenhum irá se perder. Você pode aplaudir a Jesus e dando glória a Ele. Olha isso, eu estou terminando. O anjo ouviu a voz do menino. Verso 17. E ouviu Deus a voz do menino e bradou. Deve ser forte esse brado aqui, né? Sou o brado de um anjo, irmão. Teve um que matou 180 mil pessoas. Só um, de brincadeira. Bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas. Ah, coisa linda. Eu estou arrepiado agora. O Senhor está falando para você: o que tens? Não temas. O Senhor ouviu a voz do menino. Diga para 2 ou 3 pessoas: o que é que você tem? Não temas. Diga: não temas. Diga assim: o Senhor tem ouvido a tua voz. Diga assim: você não está sozinho. Eu profetizo para você: o que tens? Por que está chorando? Por que está com medo? O Senhor está ouvindo a tua voz. Você está no deserto, não tem água, não tem pão, mas tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Aramantri de plovassai. Sabe como eu aprendi a vencer as minhas lutas? Eu disse assim: Deus, abra os meus olhos espirituais
para que o lugar do caos eu possa enxergar o Senhor. Aonde é que o Senhor está nesse negócio? Tem lugar que você olha e fala: cadê Deus? Ele está aí. Às vezes a coisa está tão difícil que a gente não enxerga, mas para de falar um pouco, para de gritar, para de especular, para de reclamar, para de murmurar, aquieta, porque Deus fala baixinho. Deus não está gritando, Deus fala baixo, e para ouvir a voz dele você tem que calar às vezes. É muita conversa, é muita especulação, é muita reclamação, e Deus está querendo falar. Ele chamou a atenção de Agar e falou: para, eu sou Deus de justiça, eu não estou nesse negócio aqui, mas eu vou usar essa situação para te abençoar. Ele não está nessa injustiça, mas Ele vai usar essa injustiça e vai honrar o teu nome. Você crê aí na galeria? Vocês creem nisso? Aqui embaixo vocês creem nisso? E assim diz o Senhor: está chegando um tempo de honra. Se você quiser crer, creia. Se não quiser, eu estou pegando para mim. Assim diz o Senhor: está chegando um tempo de honra para a tua vida. Se você recebe, reage. Se você recebe, adore. Se você recebe, glorifica. Se você recebe, toma posse. Está chegando um tempo de honra. Além das injustiças que já fizeram com você, Deus não te deixa só. Eu estou falando de um Deus que é justo. Profetize, diga assim: está chegando um tempo de honra para a tua vida. Irmão, Deus ouve a gente nos dias bons e ouve a gente no deserto. Sabe o que o anjo falou? Deus ouviu o rapaz de onde ele está. Onde ele estava? Debaixo de um pé de árvore, no deserto, sem água e sem pão. E Deus ouviu. Deus está te ouvindo, irmão. Vou falar de novo, alguém precisa ouvir isso. Deus está te ouvindo. Você não está sozinho. Verso 18: ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e se foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Quer ver agora que nós vamos terminar? Que lindo que é isso? Antes de eu terminar, eu vou falar para você: você não está sozinho. O Deus está na casa de Abraão, só que o Deus também está cuidando de Ismael. Eu vou falar de novo: o Deus está na casa de quem tem dinheiro, mas o Deus está na casa de quem está na pobreza, faltando, tem R$1 no bolso. O Deus está na casa de quem vive num palácio, mas o Deus está na casa daquele que está sofrendo no deserto. É uma questão de tempo. Passa os anos, tempo passou, nunca mais se ouviram falar de Ismael e de Agar. Mas eu te mostro uma coisa linda e encerro com isso aqui. Verso 12 do capítulo 25. Estas, porém, são as gerações de Ismael. Quem que é o Ismael? Filho de Abraão, que foi mandado para o deserto, e na visão de todo mundo ele morreria. Ele está vivo e agora ele tem uma geração. Filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão.
Só para vocês ler, para não ficar muito parado, leia vocês, vamos lá, 1, 2, 3. Próximo. Continua. Espera aí agora. Tem 12 filhos aí, não sei se você percebeu. Olha o que acontece agora. Estes são os filhos de Ismael. Não é de Isaac, não. E estes são os seus nomes pelas suas vilas. Eles eram donos de cidade. E pelos seus... não. Quantos príncipes? O que eles eram? Mas não é filho de alguém que foi enxotado da casa? Mas o pai desses garotos que agora são príncipes, não é um pai que foi jogado no deserto com um pedaço de pão e um litro de água? Por uma injustiça causada por uma mulher de Deus? O tempo passou. Diga para esse irmão, o tempo passa. Fala assim, nada melhor que o tempo. Até que não aconteça, vá dando glória a Deus. Irmão, não se ira, pare de praguejar, pare de murmurar, porque quanto mais você murmura, mais tempo vai demorar. Estes são os filhos de Ismael e esses são os seus nomes, pelas vilas e pelos seus castelos. Irmão, os filhos do sujeito que foi enxotado para morrer no deserto agora manda em tudo e são príncipes. Só que acontece o que? Eu encerro agora. Abraão morre, porque o tempo passa. Abraão morreu. No dia do velório de Abraão, velório de um príncipe de Deus, o Isaac está lá, Jacó, a turma toda, e alguém fala assim, faltou alguém que não veio ver o Abraão? Alguém disse assim, ele teve um filho com uma escrava, e há anos atrás eles foram mandados embora daqui, ninguém nunca mais ouviu falar, não sabe nem quando que o menino morreu, ou se está vivo. Você já ouviu falar isso às vezes em algum velório? Tinha alguém que esqueceram. Quando acabaram de falar, olharam para fora, na rua da casa de Abraão, estava tendo funeral, começou a parar carruagens. Eu vou dar glória, vou falar para você dar glória. Quando todo mundo começa a falar, mas cadê? Para uma carruagem, para 2 carruagens, para 3 carruagens, eu não estou contando historinha não, estou pregando Bíblia, para 4 carruagens, para 5 carruagens, para 6 carruagens, o velório parou, todo mundo chocou, quem é que está vindo aí? Para a 7ª carruagem, para a 8ª carruagem, você tem que dar glória, porque uma dessas carruagens é a tua, então você tem que dar glória. Para a 8ª carruagem, para a 9ª carruagem, para a 10ª carruagem, para a 11ª, para a 12ª, e quando a porta das carruagens abrem, na frente de 12 príncipes, vem um velhinho de cabeça branca, de barba comprida, e alguém pergunta, quem és tu? E você é um forasteiro, de onde é que você saiu? De onde é que você vem? Ele vem velhinho com uma bengala na mão, ele vem andando, e atrás vem 12 príncipes, ele fala, eu sou Ismael, eu sou Ismael. Quem tem glória dá glória para Jesus, quem
tem glória, vai levantando e dando glória. Se coloque em pé dando glória. Se coloque em pé dando glória. Eu sou Ismael. Eu fui flecheiro no deserto. O Deus do meu pai cuidou de mim. O Deus de Abraão ainda cuida. Amantro, fale em línguas estranhas, mas fale mesmo. Fale em línguas estranhas, dá glória a Deus, igreja. Enquanto você glorifica, é porque tua bênção está chegando. Amantri de plavassou. Eu não estou pregando brincadeira, não, eu estou pregando a palavra de Deus. Olhe para cá. Isso, fale com Deus aí. Jesus mandou lhe dizer: eu estou fazendo justiça a partir de hoje. Tem gente que te causou mal, achando que você morreria, mas na hora certa Deus vai te apresentar. Opa! O Deus que eu sirvo, Ele é um Deus justo. Por isso, queridos, não cause injustiça com ninguém. Se você humilhar alguém, você vai só ajudar Deus a exaltar. Se você humilhar alguém, se você for injusto com alguém, só corre um risco: você está dando um empurrão para essa pessoa, para Deus exaltá-la. Se alguém te humilhar, se alguém tentar criar injustiça com você, eu estou sentindo tanto Deus aqui. Tem alguém aqui, algumas pessoas aqui, que sofreram injustiça. Eu sei o que é ser injustiçado. Eu nunca deixo de falar. Eu e a Luciana, em determinado ano aí da vida, na madrugada do ano inteiro, nós passamos mais acordado aquele ano do que dormindo, choro, angústia e gemido. Eu lembro que eu levantava e ia na sacada do prédio, e eu ficava segurando assim na sacada, na rede de proteção, e eu olhava para o céu na madrugada assim, só saía lágrimas dos meus olhos. Eu falei: Deus, eu não tenho como me defender. Falei: Deus, o Senhor conhece o meu coração. Há pessoas que fazem mal pelo mal, só pelo prazer da maldade. Nos socorre, Senhor. E os anos se passaram, e Deus está começando a fazer justiça. Você que me ouve aqui e que precisa da justiça de Deus em alguma área da tua vida, não é vingança, justiça. A vingança vem de Deus. Não põe tua mão. Eu não sei se você tem uma causa na justiça dos homens também, porque na justiça dos homens, como operador do direito, eu sei também disso. Para você poder pegar um papel e colocar de uma mesa para outra, demora 1 ano. Só isso, só para pegar um papel daqui e colocar aqui, demora 1 ano para acontecer. Mas Deus, Ele pode pegar no milésimo de segundo, pegar daqui e não colocar nem aqui, levar lá diante do juiz e colocar em primeiro lugar, e falar: julga esta causa, porque eu sou um Deus justo. Eu posso orar por você, se você precisa de uma oração específica, que você foi injustiçado, e você quer uma oração, e Deus mandou lhe dizer: hoje, não é amanhã,
É no dia 12 de julho de 2026, às 8 horas e 15 minutos, que nós estamos praticamente encerrando o culto. Ele vai começar a fazer justiça nessa causa. Se você precisa de uma oração rápida, vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Pode ser justiça no tribunal dos homens, mas justiça no tribunal de Deus também. Se você quiser se ajoelhar, eu aprendi que a ajoelhada é melhor. Deus, eu preciso. Faz anos, né, irmão, que você sofreu essa injustiça. E até hoje vem ecoando essa dor. Eu preciso dessa justiça, então eu vou ajoelhar aqui com vocês. E nós vamos orar juntos. Você, igreja, que está tranquilo e não precisa de nenhuma justiça ser feita. Você vai orar por nós. Eu preciso. Definitivamente. Eu preciso. Definitivamente. Eu preciso. Estou te dando mais 1 minuto ou 2 minutos para você chegar aqui. Foi ruim que fizeram, não foi? Chegou o tempo. O Deus que eu sirvo, Deus que você serve, é um Deus que fará justiça a partir de hoje. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, que nesta causa, assim como aquela viúva procurou aquele juiz, que era um juiz iníquo, mas a palavra diz que ela bateu várias vezes na porta da casa dele, e ele não atendia aquela mulher, e ela voltou ali outras vezes, até que chegou um dia que ele disse assim: vou julgar essa causa, vou julgar esta causa.